Olá, eu sou a Irene do Planalto. Oi, eu sou a Laísa. E eu sou o Chico, e me juntei com a Irene e com a Laísa para disponibilizar a monografia Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, em áudio. Essa é mais uma parte desse projeto. Boa escuta. 3.2 Na Terra Nós Vive. É que eu ouvia o Jovelano falando que ainda falou para Deus é mim que eu desejei e o Deus é mim ter respondido. Depois que ele saiu, ele falando para o Deus é mim que ele comprou ela lá de quem? O Deus é mim poderia, eu chega cocei os pés. Deus é mim poderia ter respondido para ele, disse eu não comprei ela de ninguém, eu quero sobreviver em cima dela, que foi Deus que deixou para nós todos, e eu sou descendente de lá e você não é. E pedir dele os documentos do terreno dele, uai. Que ele poderia ter pedido. Se ele mostrasse, ia descobrir se o pessoal tinha feito documentos falsos para ele. Essa é a Dona Antônia, companheira do seu Antônio, que vocês ouviram lá no primeiro episódio. Ambos residem no grande imóvel bonito, a poucos metros do rio Paranã. Como destaca Costa e Dias, imóvel, em sua totalidade, é utilizado pelas famílias Calunga, local que para eles é sagrado, já que para os quilombolas o sentido de territorialidade permeia o conceito físico de terra. Houve ali uma trajetória secular do povo Calunga de conquista de um território em disputa. A antropóloga Mari de Nazaré Bayoshi, ao mapear os significados da palavra Calunga em Calunga, o povo da terra, destacou que um dos significados possíveis para o termo é a ideia de um lugar sagrado que não pode pertencer a uma só família ou pessoa. É de todos para as horas de dificuldade. Ideia refletida na fala de Dona Clarina, 40 anos depois que Bayoshi passou pelo território. Na terra nós nasceu, na terra nós vive, na terra nós morre. A terra nos deixa. Nós não pode vender terra. Clarina, que representa a mulher na luta pela terra, de que nos fala Dias. Papel desenvolvido através de uma resistência exercida pela função de cuidado, proteção, preservação da identidade e cultura do povo Calunga, originando um modelo de desenvolvimento do campo que combina as questões ecológicas com a bandeira histórica da igualdade de gênero inaugurada pelo movimento feminista. O Quilombo Calunga não é apenas um lugar fixo ou material, é o lugar necessário que esteja disponível no momento de necessidade, se aproximando da terra prometida dos judeus. Estas famílias têm uma ligação visceral com a terra. Ali reproduzem seus modos de ser e viver, preservando seus costumes e ancestralidades. Ali construíram suas moradias, fazem sucessivas manutenções e reformas, e de lá retiram o sustento de suas famílias, através do manejo do solo que permite a conservação do meio ambiente e as investidas dos invasores. Como nos lembra Souza, é justamente a diversidade e a transformação dos sistemas de cultivo, de roça de toco, ou seja, do modo de produção e agrobiodiversidade local, que garantiram o sustento alimentar de muitas famílias calungas durante as invasões das terras por fazendeiros. Em sua dissertação, o primeiro capítulo é voltado para a grilagem, localizando indiretamente diversos elementos da rede de solidariedade e suborno. Os frequentes episódios por eles enfrentados eram desde invasões de suas terras por novos personagens, roças e casas ora queimadas e ou derrubadas por tratores e visitas constantes de policiais com mandatos judiciais expedidos por delegados e outras autoridades do poder público local, criando um ambiente que incentiva a reprodução dos modos de produção ocidentais, com o uso intensivo das paisagens vegetais e de agroquímicos. Não fosse esse modo de vida e de produção local, a batalha contra o latifúndio já estaria perdida. O modo de cultivo dos seus alimentos são os conhecidos roçados, ou roças de toco, em que cultivam por 4 a 5 anos. Após esse período, esperam a regeneração da vegetação por aproximadamente 10 anos, quando voltam a plantar. E com vocês, o seu Na Boa. Olha aqui o que a gente mais segue, como diz para o movimento, é arroz, milho, mandioca, em primeiro lugar. Agora depois vacila as outras coisinhas, né? Mas no caso assim de permanecer, sempre é isso. E assim vão cultivando arroz, milho, feijão, gergelim e mandioca, da qual sempre fazem farinha.
A maior parte da produção é para o consumo próprio, sendo que a farinha de mandioca é um produto tradicional das famílias, cujos excedentes são comercializados nas cidades da região. Os pratos característicos da culinária sertaneja e goiana são baseados na dupla feijão com arroz. Os principais ingredientes são o arroz, o feijão, a abóbora, o quiabo, o maxixe, jiló e a mandioca. Entretanto, alguns produtos industrializados vêm ganhando força dentro dessa refeição, como é o caso do macarrão e o óleo de soja, substituto barato e prático da banha e dos óleos artesanais. O rebanho bovino e os equinos pastam nas pastagens naturais do cerrado e em várzeas nas margens dos córregos e rios, utilizando toda a área como pastagem nativa, questão vinculada por vezes à ideia de liberdade para os entrevistados. A carne vermelha nem sempre está presente nas mesas da comunidade. Quando visitei o território pela primeira vez, houve uma certa preocupação com onde a equipe iria comer, pois com a baixa turística decorrente da pandemia, a maioria dos restaurantes estavam fechados. Fomos informados de que seria preciso levar mantimentos, principalmente carne, mas não encontramos carne seca, a única que aguentaria a viagem, de última hora, o que resultou em comida farta por onde passamos, mas nem sempre com carne no prato. Na segunda visita, Durval e eu acabamos perdidos no território no começo da noite. Por sorte, encontramos 2 rapazes de moto na estrada que nos mostraram o caminho para Seu na Boa. Era noite do terço de São Simão. As panelas, enormes, fumejando e a música reproduzida em uma caixa de som ligada a um gerador, entregavam o festejo que estava começando. Nessa ocasião, havia vários tipos de carne: boi, porco, galinha e peixe. Inclusive, até mesmo no café da manhã seguinte, comemos farofa de porco, sobra da noite anterior. A questão é que, por vezes, é preciso abrir mão dos conceitos que carregamos do nosso cotidiano para uma experiência como essa. Em setembro de 2021, eu estava auxiliando um grupo da UNB Cerrado a escrever um projeto de extensão para a comunidade. A certa altura no texto coletivo, editado dentro do Google Docs, encontrei uma passagem que falava sobre a carência alimentar da comunidade, ou algo que o valha. Isso demonstrava que não havia ali a compreensão de que o regime alimentar da comunidade é diferente do nosso e, por consequência, a ideia de fartura ou carência mudam. Mas deixemos a alimentação de lado. Meu objetivo com isso era destacar que toda a área da Fazenda Bonito é usada integralmente pelo modo de vida da comunidade. As áreas que não são cultivadas servem de pastagem para o gado e podem vir a abrigar uma família que considere que sua morada atual já não provê o necessário, o que retoma a dinâmica do local sagrado da qual falei há alguns parágrafos. Falar do gado calunga, curraleiro, requer um estudo à parte, pois há uma história conjunta de desenvolvimento e adaptação posta em risco pela modernização do campo no final do século XX e invasões no começo do século XXI, inserindo novas espécies no território. Os nomes de algumas das comunidades evidenciam a participação histórica da atividade pecuária na região. Por exemplo, Curral da Taboca, Fazenda Sucuri, Boa Sorte Saco Grande, entre outras. Em linhas gerais, o gado curraleiro apresenta baixa exigência nutricional e a capacidade de pastejar plantas nativas, sendo criado na solta, por já estar adaptado às condições naturais do cerrado. Dessa forma, a pecuária tradicional com gado curralheiro não exige a derrubada de extensas matas para a formação de pastagens plantadas, contribuindo para a permanência de povos calungas na área rural, com a prática de uma atividade sustentável. De acordo com Aurélio Neto, esse tipo de criação contribui para uma pecuária sustentável e para a exploração econômica de pastagens naturais, em áreas desfavoráveis à criação de gado zebuíno, fornecendo ao trabalhador rural carne, leite e animais de trabalho, sem necessidade de grandes investimentos na infraestrutura da propriedade. Criar na solta não pressupõe a ausência de cuidado ou preguiça, tanto é que não abrange outras criações, mas constitui uma escolha da comunidade, diante das exigências do meio que ocupam. Essa forma de ocupar dos calunga está diretamente ligada à noção de liberdade, citada por alguns moradores. Recordo-me especialmente de Damião, que fez um comparativo entre a liberdade dos fazendeiros e a liberdade dos calunga.
Enquanto os primeiros almejam continuar expandindo suas terras para plantar soja, a liberdade para os Calunga estava na possibilidade de mobilidade dentro do território. Agora vocês ouvem o seu Damião. Enfim, o que a gente chama de liberdade é você ter esses 62 mil hectares, onde você pode ir e vir para onde você quiser, sabe? É tudo seu. Apesar de não ser seu, é tudo seu. É você que cuida, é você que usa, usufrui. O gado é criado solto para que possa escolher a área que lhe forneça melhor nutrição, bem como as famílias, que, pela ausência de cercas, podem buscar o melhor lugar para abrir suas roças e, no limite, se mudar para uma nova área quando a atual já não lhe é suficiente. Sobre e sob os 37 mil hectares da Fazenda Bonito se encontram essas histórias, esses modos de vida, essas relações. Quando o grileiro ordena a abertura de picadas e o cercamento das terras, ele fere cada um dos elementos dessa rede brevemente descrita aqui. Atrapalha até as criações, porque nós cria aqui tudo é solto, né? É no território nosso. Ele fecha esse mundo aí para onde as criações vai comer. E esse foi o seu Antônio. Como eu disse, na abertura desta monografia, há trabalhos acadêmicos dos próprios Calunga que refletem com maior precisão a realidade local. Recomendo que os interessados leiam e conheçam essas produções. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Ao grileiro nós vamos resistir. Todo o povo daqui vai descer e uma ordem geral vai partir, que é botar o grileiro pra correr. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Esse foi mais um episódio do podcast Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, onde realizamos a leitura da monografia de mesmo nome do Chico Souza, apresentada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Texto: Chico Souza. Vozes: Laísa Fernanda Alves da Silva, Irene do Planalto Chemin e Chico Souza. Consultoria de podcast, edição e montagem de som, Irene do Planalto Chemin. Fotos: Durval Mota e Chico Souza. Identidade visual: Alex Nogueira. Divulgação e mídias sociais: Laísa Fernanda Alves da Silva. A música tema é Grileiro Vem, Pedra Vai, do Centro de Cultura Popular. Na descrição desse episódio estão disponíveis as referências teóricas citadas, a monografia do Chico completa e o endereço das nossas redes sociais. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro, ninguém sai.